Você já se perguntou como a sua história está conectada a um plano maior? Como essa conexão pode transformar completamente a maneira como você vê o mundo? Então me diga, você já sentiu que está vivendo para algo maior? Compartilhe nos comentários, pois estou ansioso para ouvir suas reflexões. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. E me diga de onde você nos assiste para que possamos nos conectar ainda mais. Desde o instante em que você respirou pela primeira vez, algo extraordinário já estava em movimento. Você foi escolhido para um propósito que ultrapassa a compreensão humana. Como dito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes mesmo de eu nascer, quando ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já havia me escolhido e separado. Sua vida foi planejada desde o princípio, com cada detalhe cuidadosamente ajustado. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Não importa como ou onde você nasceu, o fato é que sua existência carrega um significado divino, traçado antes mesmo de você abrir os olhos para este mundo. Muitos acreditam que a vida começa apenas ao nascer, mas os escolhidos sabem que sua jornada espiritual começou bem antes disso. Sua alma foi preparada com cuidado para estar aqui, vivendo exatamente o que está vivendo agora. Cada momento, desde o lugar onde você nasceu até as primeiras palavras que ouviu, fazem parte de um plano maior, um plano meticulosamente traçado. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você foi separado por Deus, chamado para um caminho único e especial. Mesmo que nem sempre você tenha consciência disso, há algo dentro de você que sabe. Uma inquietação, uma sensação de que sua vida tem um significado profundo. Desde a primeira respiração, você carrega uma marca espiritual que é impossível ignorar. Esse chamado é o que te faz buscar, questionar e sentir-se diferente, mesmo quando ninguém ao seu redor parece compreender o motivo. Tudo o que aconteceu até agora foi uma preparação para algo grandioso. Desde o seu nascimento, uma energia sagrada tem guiado seus passos, protegendo e moldando você para o momento em que despertará para sua verdadeira missão. E esse momento está cada vez mais próximo. Cada respiração sua, cada batida do seu coração, te aproxima do destino que foi desenhado para você desde o ventre de sua mãe. Você foi escolhido para viver uma vida que vai muito além das expectativas comuns. Acredite, cada detalhe do seu caminho tem propósito e sua missão divina está prestes a ser revelada. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo estas palavras neste momento. Há algo em seu espírito que reconhece essa mensagem que ressoa profundamente com a sua essência. O caminho dos escolhidos nunca é simples, e é por isso que é importante compreender que desde o seu primeiro suspiro, sua vida foi marcada não por castigos, mas por desafios destinados a te moldar e preparar. Cada dificuldade que você enfrentou, cada momento em que se sentiu perdido ou sem direção, faz parte de um plano maior. As batalhas que você travou ao longo da sua jornada são como ferramentas que lapidam sua alma, te tornando mais forte, mais resiliente e mais próximo do propósito pelo qual você foi enviado a este mundo. Você foi chamado. Esse chamado esteve presente desde o momento em que você nasceu e agora você começa a se lembrar de quem realmente é e do poder que sempre existiu dentro de você. E saiba, isso é apenas o começo da sua jornada. Desde cedo, você provavelmente percebeu que era diferente. Talvez fosse uma sensação que você não conseguia expressar, mas ela estava ali, constante.
Enquanto outras crianças viviam sem grandes preocupações, brincando e rindo, sem maiores reflexões, você sentia algo a mais. Uma sensibilidade singular te fazia enxergar o mundo de forma diferente. Havia profundidade em seus pensamentos e emoções, algo que às vezes podia te fazer sentir isolado dos outros. Isso nunca foi por acaso. Os escolhidos são tocados pelo espiritual desde os primeiros anos de vida. Lembra daqueles momentos de solidão quando parecia que ninguém ao seu redor conseguia te entender? Isso aconteceu porque, mesmo sem perceber, você já estava em sintonia com uma energia maior. Talvez, na época, você não soubesse colocar isso em palavras, mas seu espírito já reconhecia sua missão especial. Aquela sensação de não se encaixar completamente, de buscar respostas que poucos pareciam querer encontrar, era o primeiro indício do chamado que habitava dentro de você. Desde a infância, os escolhidos possuem uma conexão única com o invisível. Enquanto outros seguem os caminhos normais da vida, você tinha uma curiosidade que ia além do superficial. Talvez você tenha passado horas em silêncio, observando o mundo, refletindo sobre coisas que pareciam não ter explicação. E nesses momentos, mesmo que não pudesse perceber, você nunca esteve sozinho. Uma presença espiritual te acompanhava, te guiando e protegendo, preparando sua alma para os desafios que estavam por vir. Você se lembra de momentos em que sentiu uma força invisível te afastando de perigos ou te conduzindo a situações improváveis? Quando olhamos para trás, percebemos que nada disso foi por acaso. Cada evento, cada pessoa que cruzou seu caminho, fazia parte de uma preparação espiritual. Era como se o universo estivesse te moldando para algo maior, algo que você ainda não compreendia completamente, mas que pouco a pouco começou a se revelar. Muitos escolhidos relatam experiências incomuns na infância, coisas que outros considerariam estranhas ou até sobrenaturais. Talvez você tenha sonhado com algo antes de acontecer ou sentido que sabia de algo sem explicação aparente. Essas manifestações são sinais de que desde cedo sua alma já estava em sintonia com o divino. Não importa se ninguém acreditou em você naquela época ou se você preferiu guardar essas experiências para si mesmo. O que realmente importa é que tudo isso fez parte do seu despertar espiritual. Nos momentos em que você se sentia diferente, quando o mundo ao seu redor parecia não fazer sentido, era o universo te convidando a reconhecer sua verdadeira essência. Talvez você tenha tentado se encaixar, agir como os outros, mas algo dentro de você sempre resistiu. Esse é o destino dos escolhidos. Não seguir o caminho comum, mas trilhar uma jornada única. Desde cedo, os sinais estavam presentes, mostrando que havia algo especial reservado para você. Você foi protegido por uma força maior. E mesmo que não se lembre de todos os detalhes, ao refletir sobre o passado, pode perceber momentos em que algo extraordinário aconteceu para te proteger. Pode ter sido um acidente evitado, uma palavra de conforto no momento certo ou aquela paz inexplicável em meio ao caos. Esses são sinais da presença divina que tem acompanhado e moldado seu caminho desde a infância, preparando você para a missão que estava por vir. Ao olhar para trás, você começa a entender que todos esses momentos foram parte de um treinamento espiritual. Mesmo sem saber, você estava sendo moldado desde cedo para cumprir o papel que lhe foi designado. Cada emoção, cada sensação de isolamento, cada pergunta sem resposta fazia parte de algo maior. O propósito divino que começou a se desenhar muito antes de você ter consciência disso. Há um ponto na vida dos escolhidos em que o peso dessa jornada começa a se manifestar de forma mais intensa. Para muitos, isso ocorre na adolescência, uma fase repleta de mudanças, questionamentos e confusões. É nesse período que aquela sensação de ser diferente, que na infância parecia mais sutil,
se torna uma realidade impossível de ignorar. A luta interna começa a ganhar força, e os escolhidos sentem isso de maneira mais intensa do que a maioria das pessoas. Talvez você se lembre de momentos em que olhava ao redor e sentia que não pertencia completamente a lugar nenhum. Enquanto os outros adolescentes pareciam tão certos sobre seus caminhos, você se via imerso em dúvidas profundas e perguntas que ninguém conseguia responder. Mesmo com as inseguranças, havia algo dentro de você que sabia que essas dúvidas eram reflexo do seu chamado espiritual, algo que ainda estava além da sua compreensão. Esse é o peso de ser escolhido, saber lá no fundo que sua vida não seria como a dos outros. Enquanto seus amigos se preocupavam com coisas superficiais, você estava mergulhado em reflexões sobre o sentido da vida, sobre seu lugar no mundo e sobre por que parecia seguir um caminho tão diferente das expectativas que o mundo impunha. Além disso, havia uma batalha constante dentro de você, a tentativa de se adaptar às normas sociais versus a força invisível que te impulsionava em outra direção. Esse conflito pode ter te feito sentir incompreendido ou até perdido, mas era necessário. Era o universo te preparando, te forçando a questionar e a buscar respostas, para que um dia você pudesse encontrá-las. Os escolhidos enfrentam provas intensas na adolescência porque é nesse momento que o despertar começa a se intensificar. As dúvidas se multiplicam, as emoções ficam à flor da pele e sentimentos de solidão ou inadequação se tornam mais frequentes. Nada disso é por acaso. Essas batalhas internas fazem parte do processo de crescimento espiritual, um refinamento da alma, para que, aos poucos, você se alinhe com seu propósito divino. Muitas vezes, esses conflitos internos vêm acompanhados de desafios externos. A vida parece se tornar mais difícil, com situações complicadas e relacionamentos desafiadores. Mas isso é comum para quem foi separado para uma missão maior. Essas provas não são castigos, mas testes que preparam você para as responsabilidades que estão por vir. Mesmo que pareça pesado, o universo nunca coloca algo em sua vida que você não seja capaz de superar. É natural que, nessa fase, você tenha sentido como se portas estivessem se fechando, ou que as coisas não davam certo para você do mesmo jeito que para os outros. Mas essa sensação de que o mundo estava contra você era, na verdade, um sinal de que o caminho preparado para você era único. Você não foi chamado para seguir a multidão ou para viver uma vida comum. Essa é uma verdade difícil de aceitar, especialmente enquanto você ainda está tentando descobrir quem realmente é. Enquanto seus amigos se divertiam ou seguiam os caminhos esperados pela sociedade, você sentia uma inquietação. Talvez tenha até tentado se encaixar, agir como os outros, mas lá no fundo sempre houve aquela voz interior insistindo: isso não é para você. Quanto mais você tentava ignorar essa voz, mais ela se fazia presente, te lembrando de que sua missão era diferente. A luta interna enfrentada pelos escolhidos durante a adolescência é intensa, mas ela carrega um propósito profundo. Cada momento de dúvida, cada conflito interno e cada lágrima derramada foram parte de um processo maior. O universo estava moldando você, preparando sua alma para algo que estava por vir. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, para te ensinar que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aquela sensação de não pertencer, de se sentir perdido, era sua essência se ajustando ao caminho que você deveria trilhar. Mesmo que naquela época você não conseguisse entender, esses desafios internos eram o início do seu despertar espiritual. Era como se o universo chamasse sua atenção, cada vez mais forte, para o fato de que você era especial, um escolhido,
Mesmo que você tenha tentado ignorar ou fugir dessa verdade, ela continuava presente, te perseguindo de forma sutil. Por mais difícil e dolorosa que essa fase tenha sido, ela foi crucial para que você pudesse, em algum momento, começar a aceitar sua verdadeira identidade. A transição para a vida adulta é um marco significativo para os escolhidos. Depois de uma adolescência repleta de dúvidas e conflitos internos, chega o momento em que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Aos poucos, aquilo que antes parecia ser pura confusão começa a ganhar clareza, e você percebe que tudo o que viveu tinha um propósito muito maior do que poderia imaginar. Esse despertar na fase adulta é como uma luz que irrompe na escuridão. De repente, tudo parece fazer sentido. Você percebe que não foi apenas você que se moldou, mas que uma força invisível, uma presença espiritual, esteve ao seu lado desde o início, guiando cada passo. É nesse momento que muitos escolhidos começam a sentir um chamado para algo mais elevado, algo que vai além das preocupações e obrigações mundanas. Aquela voz interna, que antes parecia distante ou sussurrava suavemente, agora ganha força. Ela exige sua atenção. Ignorá-la já não é mais uma opção. Seu espírito despertou, e com isso vem uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. As situações que antes pareciam sem sentido ou frustrantes, agora começam a revelar sua verdadeira função. Você percebe que cada obstáculo e cada desafio superado eram etapas de um preparo para o que ainda está por vir. Esse despertar espiritual na vida adulta traz consigo uma clareza inédita. As dúvidas que antes povoavam sua mente começam a se dissipar, dando lugar a uma certeza inabalável. Você foi escolhido para uma missão única. No entanto, esse despertar nem sempre é tranquilo. Para muitos escolhidos, a chegada da vida adulta traz uma nova camada de desafios. As responsabilidades diárias, as pressões da sociedade e até os laços familiares podem se tornar fontes de tensão. Você pode sentir como se estivesse sendo puxado em diferentes direções ao mesmo tempo, como se o mundo tentasse te prender a uma rotina comum. Mas no fundo, algo dentro de você resiste. Você sabe que não foi criado para uma vida de conformidade, e esse entendimento gera um conflito constante entre as expectativas externas e o desejo do seu espírito. Para os escolhidos, a vida adulta é o momento em que o propósito espiritual começa a se revelar de forma mais evidente. Talvez você tenha sentido uma vontade irresistível de buscar mais e mais respostas, mais significado, mais propósito. Essa sede por compreensão não é à toa. Ela faz parte do seu chamado. Você não está aqui apenas para viver uma existência comum. Seu destino é muito maior do que simplesmente seguir as regras do mundo. É nesse despertar que você começa a se alinhar com essa verdade. Você foi chamado para algo grandioso, e agora é o momento de se conectar plenamente com essa missão. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos e irmãs, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muitos escolhidos, ao entrarem na vida adulta, começam a vivenciar experiências espirituais mais intensas. Talvez você tenha tido sonhos vívidos, percebido sinais repetitivos ou encontrado pessoas que surgiram em momentos perfeitos da sua jornada. Essas situações não são meras coincidências, são lembretes do universo, convidando você a reconhecer sua verdadeira identidade e a abraçar o caminho que foi planejado para você desde o início. Contudo, com esse despertar, vem também uma grande responsabilidade. Agora não há mais como negar quem você é. A vida pode continuar apresentando distrações, desafios e até situações que tentam desviá-lo de seu propósito. No entanto, o seu espírito já despertou para a verdade.
E quanto mais você tenta resistir a esse chamado, mais inevitável e urgente ele se torna. O despertar espiritual é um ponto sem volta. A partir desse momento, você não pode mais viver alheio à realidade maior que o cerca. Cada passo seu agora é guiado, protegido e sustentado por uma força divina. Essa força, que sempre esteve com você, também será seu suporte enquanto você assume o papel de escolhido. A vida adulta exige que você faça escolhas conscientes. Enquanto o mundo ao seu redor se distrai com as ilusões da modernidade, você é chamado a enxergar além, a perceber verdades que poucos conseguem compreender. O despertar espiritual não apenas ilumina, mas também pode trazer uma sensação de isolamento. Você pode notar que, à medida que avança em sua jornada, começa a se distanciar de pessoas e situações que antes faziam parte da sua vida. Esse afastamento, porém, não significa solidão, mas elevação. Você está sendo guiado a um nível espiritual mais alto, um patamar que nem todos conseguem alcançar. Esse processo pode ser desafiador, mas também traz liberdade. Conforme você aceita quem realmente é, as correntes que o prendiam ao passado começam a se romper. Você percebe que sua missão não é agradar a todos, mas cumprir o propósito que Deus lhe confiou. Com essa clareza, surge uma paz que o mundo jamais poderá roubar de você. Não importa o quão difícil seja o caminho à frente, você sabe que está sendo guiado desde o início. Desde o momento em que deu seu primeiro suspiro, sua vida já tinha um destino traçado, e agora, mais do que nunca, você está começando a trilhar a direção do seu propósito divino. Há um momento decisivo na vida dos escolhidos, quando o propósito divino começa a se manifestar de forma clara e inconfundível. Após anos de preparação silenciosa, de batalhas internas e de um despertar gradual, você começa a entender que sua existência faz parte de um plano muito maior, algo que ultrapassa a compreensão humana comum. Agora, não se trata apenas de quem você é, mas do motivo pelo qual está aqui. O peso dessa responsabilidade é enorme, mas também traz liberdade. Você foi escolhido para uma missão especial e chegou a hora de agir. Talvez, até agora, sua vida tenha parecido uma sequência de testes intermináveis, mas agora tudo começa a fazer sentido. Cada desafio superado, cada decepção vivida, cada lágrima derramada foi uma ferramenta divina, moldando você para este momento exato. Aqui está a maior verdade. Você nunca esteve sozinho. Deus esteve ao seu lado em cada passo da sua jornada, mesmo quando você não percebia. Seu propósito não é obra do acaso, mas um chamado divino que sempre esteve dentro de você, aguardando o momento certo para florescer. Agora que você despertou para essa realidade, é hora de assumir o papel que lhe foi destinado. Ser escolhido não é apenas um título espiritual. É uma responsabilidade que exige ação. O mundo precisa da sua luz, da sua sabedoria e dos dons que você carrega. Eles são partes essenciais do plano divino para transformar o ambiente ao seu redor. E aqui está um segredo que muitos escolhidos demoram a compreender. Seu propósito não é algo reservado para o futuro distante. Ele já está ativo agora. Cada pequena ação que você realiza, por menor que pareça, contribui para a concretização desse plano maior. Por isso, o chamado à ação é urgente. Você é convidado a alinhar suas escolhas com o seu propósito. Isso pode significar abrir mão de algumas coisas, hábitos, relacionamentos ou até formas de pensar que não servem mais ao seu crescimento espiritual. O caminho que você deve trilhar está diante de você, mas ele exige coragem. Coragem para ser diferente, para resistir à correnteza e enfrentar os julgamentos e olhares curiosos de quem não compreende o que você está vivendo. Mas lembre-se,
Você não foi escolhido para agradar a todos, e sim para cumprir um propósito maior. É isso que realmente importa. Os escolhidos muitas vezes sentem o peso de serem exemplos para os outros, e essa responsabilidade pode parecer esmagadora. No entanto, saiba que Deus não colocou você nessa posição por acaso. Ele lhe deu a força e os dons necessários para cumprir sua missão. Mesmo quando você duvida de si mesmo, quando questiona se está preparado para esse chamado, saiba que isso faz parte da jornada. Todos os escolhidos enfrentam momentos de insegurança. É justamente nesses momentos que sua fé precisa ser mais forte. Quando você sentir que suas forças estão se esgotando, lembre-se de que a força divina sempre esteve dentro de você, esperando para ser despertada. É nesse momento que seu propósito começa a impactar não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Suas palavras, suas ações e até mesmo sua presença têm um impacto maior do que você imagina. Muitas pessoas podem ser atraídas até você, buscando orientação, apoio ou conforto, mesmo sem saber exatamente o porquê. Esse é o sinal de que sua luz está brilhando mais intensamente. Seu propósito é ser um farol, guiando aqueles que estão perdidos em direção à verdade espiritual. Ao fazer isso, você estará cumprindo o plano que Deus traçou para a sua vida desde o início. Contudo, ser escolhido não significa que o caminho será fácil. Na verdade, quanto mais você se aproxima do cumprimento do seu propósito, mais desafios surgirão. Isso acontece porque o mundo ao seu redor pode resistir às mudanças e à transformação que sua missão representa. Ainda assim, lembre-se de algo importante. Os desafios são uma confirmação de que você está no caminho certo. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, uma chance de mostrar a si mesmo e ao universo que você está pronto para realizar o que foi chamado a fazer. E com cada vitória, por menor que pareça, você se aproxima ainda mais da plena realização do seu propósito divino. Agora é o momento de tomar decisões conscientes, de viver de acordo com seu chamado. O tempo de hesitação acabou. É hora de agir com confiança, sabendo que o universo está trabalhando a seu favor. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Os dons que recebeu, as experiências que viveu e a sabedoria que acumulou ao longo do tempo são as ferramentas que o ajudarão a cumprir sua missão. Cada passo que você der a partir de agora é um avanço em direção à realização desse plano maior. Não ignore essa verdade. Sua jornada é grandiosa e o mundo precisa da sua luz. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, com humildade venho à tua presença, reconhecendo que minha vida é obra de tuas mãos e parte de um plano maior que vai além do que consigo compreender. Obrigado por cada detalhe do meu ser, por cada momento da minha história e pelo propósito divino que desenhaste para mim antes mesmo de eu nascer. Pai, às vezes confesso que me sinto pequeno e perdido diante do peso do mundo e das dúvidas que surgem em minha alma. Mas é em Ti que encontro forças para continuar. Sei que cada respiração minha, cada passo que dou, faz parte de algo maior. Ainda que eu não compreenda o porquê de cada desafio, sei que estás moldando minha vida para um propósito que glorifica o Teu nome. Peço-te, Senhor, que me ajudes a reconhecer Tua mão em cada detalhe da minha jornada. Abra meus olhos espirituais para ver além das circunstâncias, para confiar que nada é por acaso e que cada vitória e cada dificuldade são ferramentas que usas para lapidar minha alma, que eu possa compreender que tudo o que vivi até agora e tudo o que ainda viverei está alinhado com a missão especial que tens para mim. Pai amado, dá-me coragem para abraçar o meu chamado. Ajuda-me a não me conformar com as expectativas deste mundo, mas a buscar Tua vontade acima de tudo. Quando me sentir diferente, quando o peso de ser um escolhido parecer demais,
Lembra-me de que não estou sozinho, pois tua presença sempre esteve comigo, desde o ventre da minha mãe até este momento. Senhor, que a tua luz brilhe através de mim, para que minha vida seja um testemunho do teu amor e da tua graça. Usa-me, Senhor, como um instrumento de paz, esperança e transformação. Que minhas palavras, minhas ações e minha fé impactem aqueles ao meu redor, trazendo-os para mais perto de ti. Fortalece-me nos momentos de dúvida, consola-me nas horas de solidão e guia-me quando não souber qual caminho seguir. Que minha vida seja como uma chama que ilumina o caminho para outros, apontando sempre para ti, o único caminho, verdade e vida. Eu entrego tudo o que sou e tudo o que tenho em tuas mãos, confiando que tua vontade é boa, perfeita e agradável. E no teu nome santo eu oro, com gratidão e fé, sabendo que estás sempre comigo. Use este momento para refletir sobre tudo o que já viveu e como essas experiências o moldaram para cumprir seu propósito. Se sentir que esta mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários como tem sido sua caminhada e de onde você está nos acompanhando. Adoro conhecer mais sobre você e sua história. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações para receber mais mensagens como esta. Sua jornada está apenas começando e eu estarei aqui com você em cada passo do caminho. Vamos crescer juntos. Que Deus o abençoe sempre e nos vemos no próximo vídeo.